A gente faz um alerta importante, principalmente para você que tem um processo na justiça ou aguarda algum dinheiro de ação judicial. Cresceu na região de Campinas o número de casos do chamado golpe do falso advogado. E os criminosos, gente, a gente sabe que estão cada vez mais sofisticados. Só nos últimos dias teve um caso que chamou a atenção aqui perto da gente, né? Um homem que foi preso em Jaguariúna, apontado como responsável por acessar dados reais de processos judiciais e repassar essas informações para uma quadrilha que aplicava golpes em vítimas, isso por todo o país. E com esses dados verdadeiros, os golpistas, eles entravam então em contato com as pessoas, se passando por advogados, usando uma linguagem técnica e pedindo transferências para supostas liberações de valores. Um esquema que já movimentou mais de 4 milhões de reais. Ou seja, não é mais aquela tentativa grosseira, né? Não são abordagens aí que a gente desconfia. Às vezes é muito convincente, né? Com informações reais ainda, né? E para entender como é que esse golpe funciona hoje e principalmente, né, como se proteger, a gente conversa agora com o presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica. Muito obrigado por nos atender e estar também tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da CBN Campinas. Muito obrigado pela oportunidade de falar de um assunto de interesse público aqui. Eu já dei alguns detalhes aqui, né, de como que funciona a prática desse crime. Mas o que muda em relação a casos de alguns anos atrás? É essa expertise mesmo, esse convencimento? Então, Sandra, esse golpe, o golpe do falso advogado, como o golpe do Pix, como tantas outras falsidades, né, o que eles têm hoje em dia de mais agudo é a facilidade dos meios digitais. WhatsApp, Pix, né, são meios muito rápidos, né, de comunicação, são muito rápidos de efetivação de um pagamento, não é? E o que torna as pessoas mais expostas. O que eu quero dizer? Em poucos segundos, poucos minutos da vida da pessoa, ela pode entrar numa conversa e dali pouco já fazer um pagamento para um golpista. Então o que muda de uns tempos para cá é o uso de tecnologia. Né? A tecnologia facilita muito a nossa vida, Pix facilita muito a nossa vida, mas também nos torna mais expostos. Sim, mas Não e é? a proteção de Fala, dados, né? Porque também faz parte dessa evolução tecnológica. Como é que esses golpistas, né, conseguem esses dados reais do processo? Então, isso é muito importante esclarecer para a opinião pública, não tem nenhum problema aí. Né? Os processos judiciais são públicos. É uma regra da Constituição, é uma regra da Justiça, os processos são públicos. Então você que tem um processo, qualquer processo judicial, excepcionalmente o processo pode ser sigiloso. Se envolve menor, se envolve alguma situação mais aguda, se envolve sigilo bancário, mas em geral os processos são públicos. Então as pessoas, todo cidadão tem acesso aos dados dos processos. Então não tem um problema de violação de dados aqui. Eles estão usando dados públicos. Os nossos dados são públicos. Os dados que os golpistas estão usando são dados públicos. São dados acessíveis. O que muda? Mais uma vez, o meio digital. Quando o processo era de papel, o processo ficava lá no fórum, para acessar o dado, a pessoa precisava até o fórum, pedia o processo no balcão e olhava. Qualquer cidadão podia fazer isso. Só que pensa quantos dados a pessoa consegue acessar nesse método. Poucos. Agora, no método online, a pessoa acessa muitos. Então, assim, mais uma vez, as pessoas têm que ter consciência que os nossos dados são públicos para tomarem condutas mais prevenidas. E aí até pensando, né, os principais sinais de alerta, talvez, então, para o nosso ouvinte, para ele observar a abordagem, né? Até se tem algum padrão que se repete nesses casos, vocês conseguem identificar? Tem, o uso é maciço do WhatsApp e tem um alerta muito claro que é receber um WhatsApp do contato que não está salvo nessa lista de contatos. Então lá, Leonardo Sica, meu cliente, ele salva meu contato. Quando ele falar comigo, vai aparecer minha foto e meu nome. Quando o golpista vai aparecer falar com ele, vai aparecer minha foto, porque o golpista vai conseguir minha foto em qualquer lugar. Nossas fotos também são públicas hoje em dia, a gente usa rede social. Sim. E vai usar o telefone dele. Então vai aparecer minha foto com outro número. Então é assim, recuse o tanto quanto possível contatos que não estão salvos na sua lista. Parece bastante simples, mas é bastante efetivo. A grande maioria, a gente tem aqui uma força-tarefa
desde o ano passado, trabalhando força-tarefa da OAB sobre o golpe do falso advogado, já tratamos mais de 5 mil denúncias. A grande maioria, se não 90 e muitos por cento, é o WhatsApp. A pessoa usa o WhatsApp. Em todos esses casos, a pessoa, o cidadão recebeu um WhatsApp de alguém se passando pelo advogado dele, só que de outro número. E até a atuação, né, desse trabalho da OAB, né? Como é que ele se estabelece, né? E qual é a conexão dele também com as autoridades policiais para ajudar, de repente, na investigação e saber se tem uma ramificação dessa organização criminosa? Então, o golpe do falso advogado é um problema de segurança pública. Então, na verdade, nós apoiamos as autoridades públicas, assim como o golpe do falso médico, eu vi outro dia que já tem também golpe de falso médico. Então, a nossa força-tarefa, o que ela faz? Ela recebe as denúncias, trata as denúncias, nossos advogados olham os dados, se tem CPF, se tem telefone, se tem endereço, aquilo que ajude a polícia a investigar e compartilha com a polícia. E a polícia vai fazendo as operações. Há 2 semanas atrás, foi deflagrada a Operação Advocacia Mais Segura. A primeira operação conjunta, se olhar lá nos noticiários, Polícia Civil deflagra operação conjunta, Polícia e OAB. São José do Rio Preto, começou em São José do Rio Preto, foram 26 mandados cumpridos, 10 milhões de reais bloqueados. Mas isso não é suficiente. Especialmente em golpes digitais, 26 pessoas foram presas há 2 semanas atrás, 26 outras estão dando golpe hoje. Então a gente faz esse trabalho com as forças policiais, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está trabalhando bastante nisso. Por isso é importante, você que sofreu o golpe, registre boletim de ocorrência. Por que registre boletim de ocorrência? Porque as forças públicas se movem por dados. Então, o que faz a Polícia Civil? Dá prioridade em determinados casos. O volume. Claro, a Polícia Civil do Estado de São Paulo cuida de homicídio, tráfico de drogas, de roubo, de carga, de tudo isso. Como que a gente mobiliza, e estamos conseguindo mobilizar a polícia a trabalhar no golpe do falso advogado? Mostrando para eles que tem muito acontecendo. E para isso o cidadão precisa pressionar o poder público por meio dos registros. Porque é isso que a Delegacia Geral vai olhar lá no fim do mês e falar, nossa, temos 5 mil registros de boletim de ocorrência, precisamos cuidar disso. E de alguma forma afeta também Sim. o próprio profissional, né? A própria categoria, Muito. Porque é uma relação de confiança que de repente se desestrutura também. Perfeito, Sandra. O lesado é sempre o cidadão, o cliente, né, que é ele que perde o seu dinheiro, mas para o advogado isso é muito danoso porque afeta o que você falou, Sandra, é perfeito, a confiança. A pessoa deixa de confiar no advogado, deixa de confiar nos advogados, e isso é ruim demais para nós. Então, por isso que a gente está atuando junto com a polícia para garantir a persecução desses crimes. E eu acabei te interrompendo, acho que o senhor ia dar mais um olhar aí para a prevenção também, né? Prevenção, né? Nós temos uma cartilha de prevenção que nós fizemos, se tornou referencial, está no site do Supremo Tribunal Federal, está no site de diversos sites, está lá o absp.org.br, tem lá a cartilha. E é um manual de prevenção, mas esse, nós estamos direcionando ele mais para os advogados, porque é para os advogados aplicarem e com isso os advogados criarem condutas preventivas para os clientes. Para os clientes. Então tá lá, então vai contratar o advogado, a gente já põe no contrato hoje em dia, olha, pagamento de custas judiciais, honorários ou valores só nesse Pix, nesse CPF, nesse CNPJ, nenhum outro aceite. Contato, meu contato com os meus clientes é por esse número e por esse e-mail. Se não for por esse número, não for por esse e-mail, não é falso, não é? Então a gente está criando essas condutas preventivas na relação advogado e cliente, para as pessoas entenderem que boa parte dos golpes digitais que nos afligem hoje, golpe do falso advogado, Pix, qualquer que sejam, eles passam sempre por um descuido, Sandra, não tem jeito de falar. E depois também não conseguem ter qualquer tipo de ressarcimento, porque quando não identificado, né? Claro, o golpista, enfim, por meio dessas ações policiais. Mas é muito difícil, né? Muito difícil. Importante também dizer para alertar o sinal amarelo das pessoas, né? Se não o sinal vermelho. É muito difícil recuperar. A grande maioria, nós bloqueamos agora 10 milhões de uma quadrilha, mas depois de 1 ano de trabalho. Então a grande maioria das pessoas que sofreram esse golpe vão ter dificuldade, ou seja, não vão recuperar seu dinheiro. A não ser que tenha alguma falha do banco, não é? Porque o banco faz o ressarcimento. Mas em geral não tem a falha do banco, porque a própria pessoa fornece o dado, né? O pagamento. Normalmente o pagamento é voluntário.
Leonardo, a gente está, claro, né, assim, nessa conversa exatamente para poder trazer mais consciência realmente aqui para os nossos ouvintes, né, diante de casos que acontecem. Às vezes a pessoa fica tão envergonhada também de cair no golpe que ela, às vezes, nem registra o boletim de ocorrência, né, e fica numa situação realmente de tristeza, abalo emocional, porque dependendo aí, qualquer que seja o valor, né, do prejuízo, isso interfere, né? Às vezes a pessoa está ali esperando, né, sair o resultado de um processo de anos e, de repente, se depara com uma situação como essa. Então, é importante trazer mesmo essas orientações, essa prevenção e saber que a própria categoria dos advogados, né, a OAB, está também se articulando para poder evitar esses novos golpes. E agradeço por estar hoje com a gente, Leonardo. Eu que agradeço, Sandra, agradeço a oportunidade, é importante. Como é que a gente lida com esse tipo de golpe? Com isso, falando em público. É o principal instrumento que a gente tem, na verdade, é esse, né? Então, poder falar na CBN, que atinge tanta gente, é muito importante. E isso é o principal, né? Ir as pessoas falar. Atinge o patrimônio, mas é isso que você falou, atinge a expectativa das pessoas. Às vezes a pessoa tem lá um processo, que ela está esperando anos para ter um resultado, e quando ela acha que veio o resultado, ela foi fraudada. Então, assim, é muito duro mesmo lidar com isso, e a gente está tratando isso com toda sensibilidade. A gente também tem aqui na nossa força-tarefa um canal de apoio, que é falar, apoiar, conversar as pessoas, tentar tomar as medidas. Não é? A gente está muito sensível a isso. Leonardo Siga, presidente da OAB São Paulo, mais uma vez obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, estou à disposição para a próxima. CBN